E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Simplesmente Elétrica. Eu me chamo Adriano e essa é a nossa aula 2 sobre inversores de frequência. Na aula anterior nós vimos um pouco sobre o funcionamento interno dele, da parte de potência. Vimos como que ele consegue então controlar a frequência do motor e assim controlar a velocidade do motor através lá do barramento DC, AC, né, da conversão de alternado para contínuo, de contínuo para alternado. E hoje nós vamos ver aqui já alguns parâmetros, alguns primeiros parâmetros. Vamos colocar um inversor para funcionar e algumas características aí do fabricante de configuração. Então a primeira coisa aqui é o IHM. Então se perceber aqui, ó, ele vem com esse pequeno displayzinho aqui, a IHM. Para quem não conhece, IHM significa interface homem-máquina. É através dela que a gente consegue visualizar os parâmetros para fazer a programação dele, visualizar a velocidade, corrente e dentre outras configurações do inversor de frequência. O inversor que nós vamos trabalhar é o inversor VEG CFW09. Ele já saiu de linha, mas ele é muito vendido e está muito empregado também em diversos ramos aí da indústria. O inversor de frequência CFW09 é um pouquinho antigo, mas ele é um ótimo inversor. Uma das principais vantagens para esse inversor, que é um pouco antigo, é que na IHM dele, que é essa interface aqui, além dele vir com um display de 7 segmentos, né, são 4 displayzinhos de 7 segmentos, que são esses daqui, ele também vem com um display de LCD. E é no display que a gente consegue visualizar os parâmetros, né? Fica um pouco mais fácil do que ficar olhando o manual, pra você saber para que serve tal parâmetro. Então ali ele já descreve mais ou menos o que é tal parâmetro. Então isso se torna um pouco mais simples para fazer a parametrização para ele. Essa IHM dele, ela é removível. Se vocês olharem aqui do lado, ela é encaixada nessa tampa aqui, nessa placa. Ela é removível, você pode retirar ela. Ali também você pode colocar uma outra interface para comunicação RS485 ou RJ45. Essa aqui é a parte de trás dela, né? Ela é uma comunicação serial que ela faz com o inversor. A IHM basicamente ela vai vir com esses botões aqui. O primeiro botão, esse verde, é o botão de liga para ligar o motor e o vermelho é o botão de desliga. Esse botão do meio, que é o prog, é de programação, para que você possa fazer a programação dos parâmetros. A setinha para cima e para baixo para você navegar entre os parâmetros, subindo ou descendo os parâmetros. Logo abaixo da setinha aqui nós temos esse botão com uma seta para cima e outra seta para baixo, indicando para cima e para baixo, e nela do lado vem acompanhando um LED. Então quando o LED está verde significa que o motor está rodando para o sentido horário. Para mim inverter a rotação basta eu pressionar essa tecla. O LED verde apaga, acende vermelho e o motor inverte de rotação. Então é bem simples inverter a rotação pela IHM. E o botão do lado aqui, do lado direito, está escrito Lock e Rem, significa local e remoto. O que significa isso? Então quando a gente controla o motor apenas pela essa interface, pela IHM, para ligar, desligar, controlar a velocidade, inverter a rotação, a gente fala que a gente está controlando ele de forma local. Então através da IHM, através dessa interface, é de forma local. Então esse LED vai estar verde, indicando que a gente está controlando de forma local. Se a gente quiser controlar ele através das entradas digitais ou analógicas, aí a gente usa um comando elétrico, a gente usa o CLP para controlar ele. A gente aperta essa tecla e vai para REM, que é para remoto, que é o LED vermelho acende. E aí se a gente tentar ligar ou desligar ele ou controlar a velocidade dele pela interface, por essa tecla aqui, ele não vai funcionar. Ele só funciona de forma remota através dos bornes
de entradas digitais ou entradas analógicas, tá bom? Essa IHM da interface dele para quando a gente for trabalhar de forma local. Peguei esse aqui do manual, né, do fabricante, que é a etiqueta de identificação do inversor. Tem alguns dados importantes para ler nele. O primeiro é esse aqui, ó, que é a rede, né, que é a alimentação no qual o inversor vai estar trabalhando. Isso é importante, tá bom? Nesse caso aqui, o exemplo, ele fala que é de 380 a 480 volts de corrente alternada, trifásico. Ele também fala aqui sobre a frequência de trabalho do inversor, que ele funciona de 50 a 60 Hz. Logo abaixo ele vai ter os dados da saída de tensão e a frequência. Isso é a saída para o motor. Então a saída dele de frequência e tensão de 0 até 170 com a frequência de 204 Hz, tá bom? Então esse aqui é alguns dados. Tem os outros dados, que é o número serial dele. Temos ali a corrente dele, de 790 amperes, e dentre outros. Esse aqui é o borne de potência do inversor. O primeiro aqui nós temos o RST com as numerações 1, 2 e 3, que é a linha, é onde que a gente alimenta o inversor. E logo do lado, o 4, 5 e 6 é o VW, onde que a gente coloca então o motor. Tá bem demarcado, mas é importante que, se você por qualquer ocasião você inverter isso, né, se você jogar o RST, né, as três fases, no 4, 5 e no 6, onde que vai o motor, você simplesmente queima o inversor, que não é dispositivo barato, né? Então é importante, porque estão bem um do lado do outro, mas não pode errar nisso daí. E logo ali temos o 7, 8 e o 9, que é justamente para colocar o resistor de frenagem para o inversor. É um banco de resistor. Aqui temos o controle, né? Ele fala sobre controle de potência. Então, olhando aqui, nós temos a parte do controle de potência, a parte microprocessada, os bornes das entradas digitais, saídas digitais, entradas analógicas, saídas analógicas, e onde que deve se colocar então o aterramento. Beleza? Esse aqui é o mapa das entradas digitais, saídas digitais, entradas analógicas, saídas analógicas. Então o primeiro ali, que vai do 1 até o 6, são as entradas digitais, que vai DI1 até DI6. Cada um ele já vem com algumas funções específicas de fábrica, mas essas funções elas podem ser modificadas. Por exemplo, o primeiro borne 1, o DI1, a entrada digital 1, ele é para o gira-para. Então, se eu quiser ligar o motor de forma remota, através de um CLP, por exemplo, basta eu mandar um pulso. Ele fala que o pulso aqui, ó, tem que ser positivo. Eu posso ter essa configuração de pulso positivo, se eu jampear o 10 com 8, ou se eu jampear o 7 com 9, eu posso enviar pulsos negativos. Nesse caso aqui, conforme é mostrado, o pulso que é enviado é positivo. Então 9 ele é um pino positivo. Se eu mandar positivo para a entrada 1, então o motor gira. Se eu tirar esse pulso, o motor para. O DI2 também, por exemplo, aqui, ele é do sentido de giro. Se eu mandar pulso positivo, ele roda para o sentido anti-horário. Se eu tirar o pulso, ele roda para o sentido horário. Certo? Isso aqui nós vamos ver mais em detalhe mais para frente. Logo abaixo aqui, nos pinos 11, 12, 13 e 14, nós temos aqui a entrada analógica 1, onde que o 11 ele é a referência positiva e o 14 é a referência negativa. O 12 e o 13 são as referências das entradas analógicas, positiva e negativa. O fabricante sugere que seja colocado um potenciômetro, né, com os valores aí de aproximadamente 5 kΩ.
Então, através do potenciômetro, eu posso também controlar a velocidade do motor, tá bom? Ele fala que a resolução da entrada analógica ela é de 10 bits, então vai de 0 até 1023, ou o total de 1024, que são os 10 bits. Que a variação de tensão ela pode ser de 0 a 10 volt, ou de 0 a 20 miliamperes, ou de 4 a 20 miliamperes. Essa é a resolução para os 10 bits, comparando com a tensão. Também nós vamos ver mais em detalhe mais para frente. O 1516 é uma segunda entrada analógica. O 17 e o 18 ele é uma saída analógica. Nessa saída analógica 1, você pode colocar, por exemplo, aqui um tacômetro para você visualizar a distância, a velocidade do RPM, né? Ou utilizar para, você pode utilizar também como tem um sisteminha que você trabalha com inversor sob Messer escravo. Então, onde que a velocidade do primeiro inversor ela vai ser espelhada nessa saída analógica 1. Através dela eu posso enviar para outro inversor. E com isso eu posso controlar 2, 3, 4 inversores apenas controlando a velocidade de 1. Também nós vamos ver isso mais em detalhe mais para frente. Aqui nós temos a saída 2 analógica, que é pertinente à corrente do motor. Ela vai ter 11 bits de resolução e a saída analógica 1 também tem 11 bits. E aqui os bornes 21 até 28, eles são saídas digitais, são saídas a relé. O CFW09 ele vai ter aí 3 relés, tá bom? E aí nós temos ali o 21, por exemplo, o 21, o 22 e o 24, são os bornes que pertencem ao relé 1. O 21 é o contato fechado, o 22 é aberto e o 24 ele é o ponto comum. Então ele é um relé com contato com ponto comum aberto e fechado, tá bom? Então isso aí é para saídas digitais. Você pode utilizar ele para acionar um outro inversor, você pode utilizar os contatos dele para acender uma lâmpada, um sinalizador luminoso, aí é você que decide, mas essas são as saídas digitais, tá bom? Então, o que vai mudar de inversor para inversor é que alguns vão ter mais entradas analógicas ou menos entradas analógicas, mais saídas digitais, menos saídas digitais, mais entradas digitais, mais saídas digitais, assim vai depender de inversor para inversor, é isso que muda. Essa é a configuração para o CFW09, tá bom? Beleza? Mas uma vez que você trabalha com o CFW09, você consegue trabalhar com qualquer outro da linha da VEG. Os primeiros parâmetros que nós vamos ver na configuração local, que é a primeira que vamos trabalhando. Lembrando que configuração local é através das teclas, através da IHM. O primeiro parâmetro é o parâmetro 0, o P00. Ele deve ser colocado igual a 5 para dar acesso aos parâmetros. Isso é como se fosse um sisteminha de senha, né? Toda vez que o inversor for desligado, ou dependendo, se ele passar muito tempo ligado, todos os parâmetros dele é bloqueado. É uma forma de segurança também. Então, para que você possa ter acesso a todos os outros parâmetros, se você quiser modificar a velocidade, quiser modificar a corrente, a frequência, qualquer outra coisa, você tem que colocar esse parâmetro 000, ele igual a 5. Quando colocar ele igual a 5, ele vai dar acesso a todos os parâmetros. O segundo parâmetro aqui é o 204. Se você colocar ele igual a 5, ele vai carregar as configurações da VEG em 60 Hz. Ele é como se fosse um reset, né? Um reset. Ele faz ele faz voltar as configurações todas de fábrica, tá bom? Assim que você coloca o parâmetro 204 igual a 5, automaticamente o inversor ele te joga para todos esses parâmetros, que vai desse 201 até o 406. E aí, a partir desse momento, é o momento que você tem que colocar todas as informações que o inversor precisa sobre o motor que ele vai estar controlando, tá bom? Então isso aqui é feito uma vez só, quando você emprega o motor, não precisa repetir toda vez que você liga o inversor, a não ser que você troque o motor, tá? Então você colocou o parâmetro 204 igual a 5,
ele vai cair nesse primeiro parâmetro, que é o parâmetro 201, que é o idioma. Eu escrevi idioma, tá bom? No caso é português, ele já vai vir como português. Aí, se não precisar alterar, a gente coloca a setinha para cima. Vamos ver isso na prática depois. O parâmetro 296 é a tensão nominal do inversor. O parâmetro 400, a tensão nominal do motor. O 401, a corrente nominal do motor. O 403, a frequência nominal do motor. E o 402 é a rotação nominal do motor. 404, potência nominal do motor. E o 406 é a autoventilação, tá bom? Temos também mais dois. Aí depois que a gente faz todos esses parâmetros, ele vem aqui para inversor, pronto. Depois a gente libera de novo os parâmetros com o P00 igual a 5 e trabalha esses dois parâmetros aqui, que é o parâmetro 100 e o parâmetro 101. O 100 ele é referente ao tempo de aceleração da primeira rampa. O inversor de frequência ele pode ter até duas rampas, tanto de aceleração quanto de desaceleração. O que seria a rampa de aceleração, para quem não sabe? Todo motor ele leva um tempo para ele acelerar, ou seja, ele vai estar em 0 RPM e ele vai levar um certo tempo até ele chegar ao RPM dele nominal, até o máximo que ele consegue acelerar. Então vamos supor que o motor ele trabalhe, ele rode a 2000 RPM. Então ele vai levar um tempo que ele vai partir de 0 até 2000 RPM. Isso é a aceleração, o tempo que ele leva até chegar a 2000 RPM. E quando a gente desliga o motor ou inverte a rotação dele, ele tem que desacelerar. Ele tem que desacelerar até chegar em 0. Então ele vai estar em 2000 RPM e vai desacelerar até em 0. Então esse parâmetro 100 e parâmetro 101, ele permite a gente modificar esse tempo. Ele pode levar um tempo maior para acelerar ou um tempo menor. E assim também é feito com a desaceleração. Então você pode colocar o tempo de aceleração e o tempo de desaceleração. E ele também permite uma segunda rampa de aceleração e desaceleração. Então você pode, na primeira rampa, ele partir em 3 segundos e desacelerar em 15. Na segunda rampa ele pode partir, por exemplo, em 30 segundos e desacelerar em 8 segundos, tá bom? Então ele permite até, no caso desse inversor, até duas rampas de aceleração e desaceleração, tá bom? Outros parâmetros são parâmetros de visualização, né? O parâmetro 2 é a velocidade do motor. Eu posso alterar essa velocidade se eu estiver trabalhando ele de forma local. Eu posso acelerar e desacelerar o motor, né? Aumentar a velocidade dele e diminuir a velocidade dele no parâmetro 2. E também visualizar a velocidade do motor. Se eu estiver trabalhando com ele remotamente, eu só posso apenas visualizar a velocidade do motor. O parâmetro 3 é a corrente do motor, também somente para visualizar a corrente do motor. E o parâmetro 5 é a frequência do motor, que também é utilizado somente para visualizar a frequência do motor. Tudo bem? Vamos ver o comportamento dele na prática? Então a primeira coisa aqui que nós vamos fazer, nós vamos vir aqui, ó, apertar o botão prog e vamos no parâmetro 0, vamos colocar igual a 5 para fazer a liberação de todos os parâmetros, como se fosse uma senha. Beleza, agora nós vamos no parâmetro 204, que ele faz aquela configuraçãozinha de fábrica. Vamos colocar ele também igual a 5. Então a setinha para cima aqui, igual a 5. E aperta prog. Ele vai para o parâmetro 1. O parâmetro 1 é o que? É o idioma. Então, ele já está em português. Vamos só seguir em frente. Parâmetro 296, que é a tensão nominal do inversor, que é 220. Então, também não precisa alterar. O parâmetro 400, que é a tensão nominal do motor, também está em 220, não precisa alterar. O parâmetro 401, ele é a corrente do motor, então nós vamos precisar alterar. Vamos apertar aqui. O nosso motor que nós estamos utilizando é um motor de 2 amperes. Então, aqui está em 24 amperes, vamos descer até 2 amperes.
Vamos deixar em 2.1, beleza? 2.1, aperta prog. A frequência do motor, que é o parâmetro 403, também não precisa alterar, já está em 60 Hz. A rotação nominal do motor, o nosso motor aqui, ele vai ter 1680 RPM. Então a gente precisa alterar. Vamos deixar aqui, ó, 1680 RPM, aperta prog, setinha para cima. Parâmetro 404. A potência do motor, vamos ter que alterar, apertando prog. O valor 4 é pertinente a 1,5 cavalo. Vocês conseguem ver aqui, o nosso motor é de meio cavalo. Então é igual a 1,5 cavalo, 0,5 cavalo. Aperta prog e para cima. Ele pergunta se é o tipo de ventilação, autoventilação. Beleza. Então o inversor está pronto, já está configurado conforme o motor que nós vamos trabalhar. Vamos apertar prog e vamos voltar no parâmetro 0 e vamos colocar ele igual a 5 novamente, que é para liberar os parâmetros. Né? Ele voltou para 0 por quê? Porque nós configuramos de fábrica o inversor. Beleza? Agora nós vamos no parâmetro 100 e 101. Então, o parâmetro 100 aqui é o tempo da aceleração, que é aquela rampa de aceleração. Ele de fábrica vem em 20 segundos, nós vamos diminuir essa aceleração para 5 segundos. Aceleração, o tempo que ele vai levar para acelerar em 5 segundos. E agora o parâmetro 101 é o tempo de desaceleração. Ele também está em 20, nós vamos diminuir isso aqui, vamos colocar em 8 segundos, tá bom? Então, desaceleração em 8 segundos e aceleração em 5 segundos, tá bom? Agora vamos voltar aqui para o parâmetro 2. Certo? Apertar prog. Vamos ligar ele aqui de forma local. Então vê que a velocidade dele está em 90 RPM. Então aqui, ó, ele permite subir. Vamos até o máximo. Observe que o máximo dele é de 1800 RPM. E lembra-se que a velocidade nominal desse motor, ó, vocês estão vendo bem aqui, ó, é de 1680 RPM. Então por que que o inversor está trabalhando com os 1800 RPM? Vamos ver isso aqui, ó. Então aqui no parâmetro 3 temos a corrente no motor. Parâmetro 4, a corrente de link, que eu vou explicar em outra aula, que é aquela corrente do capacitor dele, né? Olha a frequência do motor, tá em quanto aqui, ó? 60 Hz, entendeu? Se eu voltar aqui no parâmetro 2, vou voltar no parâmetro 2, e agora eu vou deixar ele em 1680 conforme na placa. Pronto, isso é o que está na placa, ó. Ele está em 1680. Agora vamos voltar lá para o parâmetro para a gente ver aqui a frequência, ó. Quanto que está a frequência? 56 Hz. Entendeu? Então ele não está indo pela velocidade, ele está indo pela frequência. Então para que ele possa rodar aqui em 60 Hz, esse motor vai ter que ficar em 1800 RPM. Aí ele trabalha aqui então com os 60 Hz, vocês conseguem ver aqui, ó. Beleza? Aqui o parâmetro 6 é o estado do inversor, que ele está ligado, está rodando. A tensão de saída, 220 volts aproximadamente. O torque do motor fica variando ali entre 13% a 15%, entre 11% a 15%. Potência na saída não está marcando. E aí, não sei se vocês conseguem ver, mas o motor está rodando para o sentido horário. Então, para inverter ele com o inversor de frequência, ó,
Basta eu vir aqui nessa tecla que eu consigo inverter a rotação. Ele vai desacelerar, olha lá, ele está desacelerando, vai parar e inverter. Então há facilidade para inverter a rotação dele. Para voltar para o sentido horário,